Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, hoje falando sobre o princípio da constelação familiar, que fala a respeito da hierarquia, ou seja, a precedência e a importância que os mais velhos têm sobre os mais novos. Hoje a gente vai poder entrar em mais detalhes nessa lei sistêmica, que é como a lei da gravidade, como as leis da química, como as leis da física, uma lei que age sobre todas as pessoas, independente delas acreditarem ou não, independente delas entenderem ou não essa lei de hierarquia. É um prazer e uma honra muito grande para mim estar podendo estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa teoria, dessa filosofia de vida que fez tanta diferença para mim na minha vida. Tenho certeza que vai fazer na vida de vocês também. É o seguinte, qual então é a importância da gente estar entendendo essas leis que regem os relacionamentos humanos? Nós temos leis que regem a química, a física, a biologia, os ecossistemas. Nós temos leis que orientam a engenharia civil, que orientam a mecatrônica, que orientam a computação. Então, no que diz respeito aos vínculos de relação humana, principalmente nos vínculos inconscientes, é a constelação familiar que traz mais detalhes, digamos assim, a respeito desses vínculos. O Bert Hellinger, ele não criou as leis sistêmicas, obviamente que não. Ele simplesmente descreveu. Assim como Isaac Newton não criou a lei da gravidade. Ele simplesmente observou e descreveu. Simples assim. E qual a vantagem que você pode ter de estar acessando esse conteúdo aqui? Paz, harmonia, aumento da capacidade de realização, aumento da sensação intrínseca de segurança e de satisfação, aumento da sua capacidade de realizar os seus objetivos, aumento da sua performance profissional, financeira, saúde orgânica. Caramba, é muita coisa. Então a constelação serve para tudo? Por incrível que pareça, sim. Porque todos esses benefícios, todas essas frentes de ação que nós vivemos estão ligados quanticamente aos nossos conteúdos mentais, conscientes e inconscientes. Então, quando nós conseguimos realmente mudar a nossa postura íntima diante daquilo que era, de alguma forma, excluído ou rejeitado, nós conseguimos obter mais vida em abundância. Olha só, existe um nexo informacional em tudo que existe. Então, quanto mais eu recebo a vida como ela é, mais eu tenho vida. E a vida se manifesta de várias formas. Assim como a carência ou ausência de vida também se manifesta. Então, quem não conhece, quem não respeita as ordens, as leis sistêmicas, inclusive a da hierarquia que nós estamos conversando hoje, acaba por trilhar um caminho de relacionamentos perturbados, de saúde orgânica frágil, dificuldade de realizar os objetivos, dificuldade de ter um sucesso profissional e financeiro, as amizades, a relação familiar fica toda perturbada. Então, para a gente não incorrer em um erro por ignorância, vamos adentrar nisso, vamos ver, olha para isso, vê o quanto isso faz sentido para você, ok? Então, o que é a ordem da hierarquia? A ordem da hierarquia foi descrita pelo Bert Hellinger através da constelação familiar, trazendo para a gente, juntamente com outras duas ordens, uma lei de relação humana, aonde a ordem da hierarquia fala que quem veio primeiro em um sistema é causa para o quem veio depois. Ou seja, quem veio primeiro no sistema abriu caminho, ou seja, trabalhou e se doou por esse sistema muito antes de quem veio depois. Entende? Muito mais.
Então, quem veio depois dentro de uma família, quem veio depois dentro de uma empresa, quem veio depois de um círculo de amizade, já pegou aquele sistema com o serviço pronto. Então, quem chega depois em qualquer sistema que seja, ele deve reverência e gratidão a quem veio antes. Caso contrário, o que se sucede é uma desarmonia, uma desordem que vai causar um mau efeito. E o que quer dizer esse mau efeito? Esse mau efeito é simplesmente sofrimento. Repetição dos sofrimentos que são desrespeitados em sua hierarquia. Ok? Então é o seguinte, eu vou falar um pouco aqui para as pessoas que são muito racionais, que necessitam de um substrato, digamos assim, mais técnico, mais científico para absorver informações. Quanticamente, a realidade se sucede, a linha de realidade se sucede como se fosse uma pilha de objetos, aonde o que acontece antes é causa para o que acontece logo depois. Uma pilha de blocos, de tijolos, onde o que acontece antes é causa para o que acontece depois. O que acontece antes está aqui embaixo. Então, o que acontece antes, ou as pessoas que vieram primeiro em um sistema, são a base que se sustenta quem veio depois. Quem veio depois e está aqui, indo para a vida, para a missão de vida, deve gratidão a quem está sustentando ele no passado. Se esse que veio depois, que está aqui, indo para a sua missão de vida, olha para quem está aqui embaixo, o pai, a mãe, o avô, o bisavô, um antepassado qualquer, e julga, critica, condena, quer tirar esse pedaço do passado, ele perde o quê? Perde estabilidade no momento presente. Isso é uma analogia que ajuda a gente a entender que a realidade, ela acontece dentro de uma trajetória, entende? Se você sai da sua casa, agora com a quarentena ninguém está saindo de casa, né? Mas se você sai da sua casa, você vai até uma praça. Existe uma trajetória. Qualquer pedacinho dessa trajetória até a praça, que você arrancar, que você querer tirar, te tira lá da praça. Se qualquer pedacinho da sua trajetória de vida tivesse sido diferente ou não tivesse existido, você não seria quem você é. Vê se faz sentido aí para você. Se eu tivesse, por exemplo, se eu não tivesse cursado medicina, eu seria o mesmo Jim de hoje? Se o meu pai tivesse me educado, a minha mãe tivesse me educado, isso aqui diferente do que foi, eu seria o mesmo Jim de hoje? Não, eu não seria o mesmo Jim de hoje. Então, o Jim de hoje deve reverência e gratidão a toda a trajetória que me trouxe até o momento presente. Não só a minha trajetória própria, mas também a trajetória de todo o meu sistema familiar. Emite de lá um fluxo quântico de vida que me sustenta na vida. Se eu olho lá para trás e sinto dó, raiva ou vergonha, que são os sentimentos emaranhadores, eu acabo repetindo a história de sofrimento pela qual eu excluo através da dó, da raiva ou da vergonha. Simples assim. Galera, e aí, o que vocês estão achando? Faz sentido para vocês? Maria da Conceição está falando boa noite, doutor, que maravilhoso, que massa. Muito obrigado, Maria, pela sua presença aqui. Tatiane, Ilza, Francimar, Heloísa, Danilo, que massa ter vocês todos aqui. Lucília, G.O., deve estar aqui no Goiásão com a gente. E aí, pessoal, como é que tá indo aí nessa quarentena? Vocês estão aproveitando o tempo para aprender, para crescer, para buscar coisas novas? Ou estão vidrados demais nas notícias da televisão de morte, de sofrimento, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa temporada que estamos vivendo, justamente com o excesso de informação. E o excesso de informação negativa faz a gente ter a sensação que
nós estamos sem saída, né? É uma sensação de desesperança, de medo começa a tomar conta da gente. Então, tudo aquilo que você foca aumenta. Então vamos focar no que a gente tem controle. Vamos focar no que está acontecendo de legal, de bom. A grande oportunidade que a gente está tendo de estar dentro de casa, de conviver com a família, de acertar os ponteirinhos com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão. Acertar os ponteiros mesmo, entendimento familiar. Grande oportunidade que a gente está tendo agora com essa quarentena, com essa pandemia, de olhar para dentro do próprio coração, para dentro de si mesmo e tomar suas próprias percepções. A grande oportunidade que a gente está tendo agora de rever o caminho que estávamos seguindo até antes dessa pandemia. Então, quer dizer, está tendo morte? Óbvio que está. É para se proteger? Pô, demais, tem que se proteger. Mas, o que é que a gente está realmente absorvendo de bom? Por quê? Eu falei numa live aí, algum tempo atrás sobre as técnicas para manter o equilíbrio emocional e nós necessitamos, para ter uma mente saudável, exercitar uma capacidade de ressignificar situações. Então, a mesma coisa que pode parecer uma tragédia, pode parecer uma grande oportunidade de crescimento, ok? Então, os mais velhos têm uma precedência, uma importância maior que os mais novos dentro de um sistema familiar. Toda vez que o mais novo aponta o dedo, julga, condena o mais velho, nós estaremos observando nessa família uma desordem de hierarquia, que vai invariavelmente trazer sofrimento para quem é julgado e também para quem está julgando. É o seguinte, nós direcionamos o nosso amor, o nosso afeto de várias formas. O amor, numa analogia simples que vai te ajudar a entender, é a água. A hierarquia, ou o princípio da ordem, onde cada um tem o seu lugar numa sequência cronológica, a ordem é o leito do rio. Olha só, o rio, a água, é o amor. A hierarquia, a ordem, é o leito do rio. É a hierarquia que conduz o amor para o caminho de uma vida, para o caminho de vida, de uma vida plena e grandiosa, ok? Então, a água, ela desce pelo riacho, ela não sobe montanha acima. O leito do riacho, o leito do rio, ele conduz esse amor ao caminho que ele vai seguir até chegar ao mar. As desordens de hierarquia é quando as pessoas tentam reverter esse fluxo de vida, esse fluxo de sustentação que vem dos mais velhos para os mais novos. E é quando os mais novos, no caso o filho, a filha, olha para os pais e querem provê-los de quê? De saúde, provê-los financeiramente, provê-los de decisões difíceis, provê-los de afeto. E muitas vezes essa desordem acontece também quando os pais se sentem extremamente carentes e exigem dos seus próprios filhos o afeto, o carinho que eles julgam não terem recebido dos seus próprios pais. É onde o sofrimento começa a acontecer. Tanto na vida desses pais, que nunca se sentirão providos de afeto, de carinho. Por quê? Porque um filho nunca é capaz de prover o seu pai de afeto. Nunca um filho é capaz de salvar o seu próprio pai ou sua própria mãe do sistema, do sofrimento que eles escolhem. E a desordem de hierarquia é quando esse filho olha para esse pai, para essa mãe e fala: mamãe, esse câncer que a senhora está enfrentando, a senhora não pode enfrentar não. Pode deixar, eu vou passar por isso no lugar da senhora.
eu vou morrer por você. Esse é o amor cego. Ou seja, o filho está querendo prover a mãe que está com câncer de vida. Ele é capaz? Não, não é capaz. O fluxo do rio nunca vai se reverter. Porém, quem está lá tentando jogar água para cima e reverter o fluxo, vai entrar em um grande sofrimento. Esse filho que não aceita, condena, julga, seja pela dó, que a dó é extremamente ofensiva, a pena é um sentimento muito ofensivo. Esse filho que julga essa mãe, por exemplo, por ter câncer, que sente pena dessa mãe, que olha como se ela fosse uma coitadinha, o que esse filho vai gerar para o próprio destino? Um câncer. Simples assim. Então, eu por você, mamãe. Eu morro de câncer no seu lugar para te salvar. É um mecanismo profundo e inconsciente, infantil e incoerente que nós trazemos desde a nossa infância. Porém, como bons adultos, nós podemos perceber que se esse filho desenvolver um câncer, ele não vai salvar a mãe do câncer. Porém, esse desejo de salvar a mãe do câncer acaba trazendo toda a repetição daquele sofrimento. Ok? Então, o amor é a água, a hierarquia é o leito do rio. São os pais que provêm seus filhos. Porém, na desordem, os filhos querem prover os seus pais daquilo que eles não receberam dos seus próprios pais. Os filhos querem salvar os seus pais da morte, o que é totalmente incoerente, o que é totalmente impossível. Os filhos querem salvar os seus pais dos seus sofrimentos. O que acontece? Nós emitimos, nossa consciência é uma grande usina que capta informação, processa e emite. A partir dessas informações emitidas, nós projetamos o nosso destino. Então, ninguém emite a informação da cabeça do outro. Então, se eu vivo um sofrimento X, eu criei esse sofrimento para mim. Se uma mãe, ela está passando por um câncer, ela criou esse câncer para si. E cabe a esse filho respeitar com dignidade e gratidão incondicional essa escolha da sua própria mãe. Aceitação. Não tem nada que um filho, que um mais novo dentro do sistema possa fazer que mude o destino do mais velho. O contrário é possível. Como é o mais velho que provê o mais novo, é o mais velho que guia o mais novo, o mais velho, ele é detentor de um poder maior, de uma força maior. O mais velho, ele segura a barra do sofrimento para que o mais novo possa seguir em uma caminhada mais leve. Porém, se o mais novo, na arrogância, na prepotência, bate no peito e fala: vovó, esse destino que a senhora teve aí, não, eu não aceito isso para a senhora, eu não aceito que a senhora viva isso, eu vou viver o mesmo destino para te honrar. E aí, esse neto, né, ou neta, que eu estou dando de exemplo aqui, vai desenvolver aquele destino de sofrimento. Então, nós estamos vendo nesse momento agora de pandemia que nós percebemos que o vírus ele pega mais as pessoas mais velhas. Por que será? Porque tem sido assim na humanidade. Os mais velhos têm uma força maior. Então eles carregaram pesos de sofrimentos maiores para livrar os mais novos desse sofrimento. Só que o mais novo vira para trás e fala: não, deixa eu carregar esse peso com você, eu vou carregar esse peso. O que não é necessário, o que desfavorece a vida. Isso entra em um contrafluxo da vida. O natural e a vida e a evolução é quando, se a gente for perceber, as gerações dos meus pais sofreram muito mais do que a minha geração.
A geração dos meus avós, dos meus bisavós, sofreram muito mais do que a geração dos meus pais. E a geração dos meus filhos, muito provavelmente, vão sofrer, com certeza, sofrem muito menos do que eu sofri na minha geração. Porém, o amor cego é quando esse mais novo olha para o mais velho e fala: eu não aceito que você viva esse sofrimento. Entende? É como se o mais velho carregasse a vida inteira um piano e coloca esse piano no chão. Pronto, ó, eu carreguei esse piano até aqui para você, agora é só você tocar. E esse filho fala: não, você carregou esse piano, eu estou com dó de você, eu não vou deixar você carregar sozinho. Aí esse filho pega o piano e continua carregando. É uma incoerência infantil o desejo de salvar os mais velhos. Luiz está trazendo esclarecimento. Eu reverenciando meus antepassados, mas existe uma exclusão, um segredo de família. Como fica para descendentes que honram seus antepassados? Olha só, um segredo de família, ele provavelmente só vai conseguir ser curado por uma constelação. Por quê? Porque aí esse segredo é revelado. Quantas vezes a gente abre uma constelação lá no grupo de constelação, enquanto a gente ainda fazia os grupos de constelação, e a pessoa traz uma questão: ah, doutor, uma dificuldade financeira muito grande, ou ah, doutor, um problema de saúde grave, ou um problema de relacionamento de casal, depressão, ansiedade, muitos sofrimentos. E de repente, quando a gente abre a constelação, o movimento das pessoas que estão conectadas com o inconsciente coletivo familiar, representando elementos do sistema familiar do cliente, aquele movimento revela uma dinâmica de assassinato. Ou seja, um dos representantes, que nem conhece a família do cliente, se deita no chão, e o outro, com muito ódio, fica ali em cima. Então, esses sentimentos e esses movimentos revelam a dinâmica de assassinato. E aí a gente pergunta para o cliente: olha, aqui está muito claro uma dinâmica de assassinato no seu sistema familiar, que é algo que foi excluído e virou segredo de família, e que está trazendo esse problema que você trouxe aqui para constelar. Você tem conhecimento? Você sabe? Alguém te contou algo a respeito disso? A pessoa geralmente fala: não, ninguém nunca me falou de assassinato. Mas existe. E aí quando o cliente olha para aquela imagem ali, ele é tomado de uma emoção. Porque ele estava identificado com aquele episódio, com aquele acontecimento, com aquele assassino e com aquela vítima, aquela pessoa que foi assassinada. E aí quando ele olha para aquele acontecimento e dá um lugar: olha, eu reconheço que isso aconteceu. Senhor assassino, senhor vítima, antepassados meus de alguma forma, muito obrigado por terem vivido essa dinâmica de assassinato. Eu sinto muito que vocês tenham sido colocados à margem. Eu sinto muito que vocês tenham sido motivo de vergonha e de julgamentos e de exclusão de todo o meu seio familiar. Agora eu vejo você. E de repente, aquele problema que a pessoa trouxe, aquele sofrimento que a pessoa trouxe, cessa na vida dela. Simples assim. Ok? Então, o amor, quando? Porque tem gente que fala assim: ah, doutor, eu amava tanto minha mãe, eu amo tanto minha mãe, mas eu amo tanto minha mãe que ela morreu tem 3 anos atrás, eu nunca mais tive vida. Era muito amor pela minha mãe. É um tipo de amor sem regras, sem ordem, desordenado. É um tipo de amor que transgride o fluxo natural de vida que vem dessa mãe para o filho. Essa mãe morreu para que o filho tivesse vida. Se esse filho fica olhando para trás
e não aceita a morte da mãe, é como se ele estivesse querendo devolver a vida que ele ganhou para a mãe. Olha, mamãe, eu vou devolver para a senhora a vida, eu vou dar a minha vida para a senhora poder viver. É um mecanismo inconsciente, parece incoerente e muito infantil, mas que é muito real. É muito real que seja assim. E essa transgressão leva invariavelmente esse descendente ao sofrimento. Valeu, Luiz. Então, o Bert Hellinger fala que compreender a ordem é sabedoria. Compreender tudo que nós estamos falando aqui é muita sabedoria. Porém, respeitar a ordem da hierarquia é produto de humildade. Porque no fundo, é muita arrogância. A gente bater no peito e falar, eu que sei qual que é o destino que era para você ter tido. Eu que sei qual era o jeito que era para você ter trabalhado na sua vida. Eu que sei que doença que você tinha que ter tido. Quando a gente olha e fala isso para um irmão mais velho, para um pai, para uma mãe, para um avô, para uma avó, né? Dentro dessa questão aqui da ordem da hierarquia, a sua mãe, ela não tem obrigação de te aceitar. Olha só, hierarquia é o que acontece antes, é causa para o que acontece depois. Então quem deve a vida a ela é você. Então você tem obrigação de aceitar ela como é, porque a partir do jeito dela de ser é que você está na vida. Você tem obrigação de aceitar ela do jeito que ela é. Como você veio depois, o que é você, ou ela te aceitar ou não te aceitar, não faz muita diferença para ela. Entende? Dentro da pilha de blocos, a sua mãe está aqui embaixo, te sustentando. É você que tem que aceitar ela do jeito que ela é, porque você está saindo ganhando. Entende? É ela que te sustenta. Então, o porquê das briguinhas é indiferente. Ah, não, mas minha mãe é uma psicopata, minha mãe é muito... ela faz coisas comigo, ela me agride. Faz parte. Quando a gente fala em honrar, quando a gente fala em agradecer incondicionalmente, nós não estamos falando necessariamente de obedecer ou de conviver. Você não precisa conviver, porque existem pais e mães psicopatas. Não existe uma parcela da população que é psicopata? Psicopata não tem filho? Claro que tem filho. Esse filho vai precisar ficar sofrendo na mão desse pai e dessa mãe? Não. Esse filho parte para a vida. Não precisa conviver, não precisa obedecer, mas precisa olhar para esse pai. Papai, mesmo o senhor sendo psicopata, mesmo o senhor tendo me espancado a infância inteira e abusado de mim a infância inteira, eu te agradeço pela vida que o senhor me deu. Fácil? Não, não é fácil. Mas é o único caminho que nós entramos e trilhamos para sucesso, para realização profissional, financeira, relacionamento. Uma vida em abundância vem na nossa direção quando nós recebemos a vida do jeito que ela me foi dada. Se eu bato no peito e falo, não, essa vida que o senhor me deu, papai, não presta não. Essa vida eu não quero não. Eu quero uma vida diferente, que a minha criança interior fica lá idealizando. Essa vida idealizada não existe. E quando a pessoa não toma a vida que recebeu, ela fica sem vida nenhuma. E a vida começa a faltar. E a vida falta como? Através dos sofrimentos. Então, eu vou citar para vocês agora, fiz até uma colinha ali, alguns exemplos de ordens de hierarquia que são muito desrespeitadas, trazendo consequências muito ruins para as pessoas. Uma delas é os ex-relacionamentos. Olha só, um relacionamento anterior da minha esposa merece de mim a minha gratidão. Vou repetir. Um relacionamento, uma pessoa que teve um relacionamento com a minha esposa no passado,
merece de mim a minha gratidão. Porque foi a partir da separação deles, a partir do sofrimento deles, é que eu pude estar agora com a minha esposa. O que acontece geralmente é o contrário. A esposa ou o esposo olha para os ex-relacionamentos do parceiro ou da parceira sempre com raiva. Ah, aquela pessoa não existiu. Ou na minha própria vida, olhar para um relacionamento que houve e aquele defunto, aquele falecido, aquela pessoa que não existe, né? E desconsiderar também é uma desordem de exclusão de algo que aconteceu antes. Então, existe uma hierarquia. Você, na sua história dos seus vários relacionamentos afetivos de casal, você teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro, teve o quarto, teve o quinto, todos os de maiores importâncias, não necessariamente tendo casado, mas os relacionamentos de maior importância. Cada um está no seu lugar. E aí você pega a pessoa que já teve vários relacionamentos e bate no peito e fala, eu sou a primeira e única. Claro que não é a primeira e única. Às vezes é a segunda, é a terceira, é a quarta, é a 15ª. E reconhecer o seu lugar vai fazer o relacionamento dar certo. Então, dentro da ordem da hierarquia, nós precisamos olhar para os ex-relacionamentos e reverenciá-los, aceitá-los, concordá-los e agradecê-los do jeito que foi. Por quê? Lembra? Quanticamente, o que acontece antes é causa para o que acontece depois. Então, se houve uma separação e um sofrimento antes, é causa para eu poder ser feliz ao lado da minha esposa hoje. E isso merece a minha gratidão, não o meu julgamento, o meu apontar de dedo, a minha exclusão, a minha raiva em relação a isso. Sobre relacionamento passado, meu marido teve uma ex e eu nunca tinha pensado dessa forma, no que isso pode interferir no meu relacionamento hoje. É uma pergunta, né? No que isso pode interferir no seu relacionamento hoje? É o seguinte, quando nós desonramos essa hierarquia através da ingratidão, do julgamento, da condenação, da exclusão, é como se você em seu coração dissesse assim, marido, a sua ex não existiu não. Aquela pessoa não tem o direito de pertencer. Eu não permito que essa pessoa exista ou faça parte da sua história. Essa pessoa não tem dignidade para pertencer. É simples assim. É essa desordem. Entende? Essa exclusão traz um mau efeito para o relacionamento atual. Porque olha só, se você tira a primeira esposa que ele teve e se coloca no lugar da primeira esposa e fala, eu que sou a primeira esposa, aquela não existiu. Você cria um emaranhamento quântico com a história da primeira esposa. E você vai ter uma tendência a repetir exatamente a mesma história da primeira esposa. Se a primeira esposa teve separação por conta de adultério, vai ter adultério no seu relacionamento. Se a primeira esposa, obviamente, teve uma separação perturbada, você vai se separar do seu marido. Simples assim. Você se emaranha com aquilo que você exclui. Então, mais vale você deixar ela no lugarzinho dela e falar, eu sou a segunda, ou se houve outras, eu sou a terceira, a quarta, colocando cada uma no seu lugar e viver a sua própria vida, do que estar dentro de um lugar que não é seu. E aí a gente entra numa parte importantíssima, que é a hierarquia entre os irmãos. Então, se você julga ou condena um irmão mais velho, você vai estar atraindo para você o destino dele. Então, é muito comum as pessoas terem dó dos irmãos mais velhos que foram abortados, que não permaneceram na vida ou que morreram. Isso leva um mau efeito de sofrimento a esse irmão mais novo, que não se permite lembrar desse irmão mais velho com alegria. Só se permite lembrar desse irmão mais velho com tristeza, com dó, com vergonha, com raiva. Então, a hierarquia também acontece entre os irmãos mais velhos. Você só é o quinto filho porque houve 4 antes de você.
Se houve 4 antes de você, você é o 5º filho. Essa é a lei da ordem. Se você desconsidera um, ah não, esse aí foi filho bastardo do meu pai não assumiu ele não é não. E aí você não é o 5º, você fala, não, eu sou o 4º, porque esse que meu pai teve fora do relacionamento eu não considero. E aí o que acontece? Você ocupa o lugar de 4º e no campo informacional você se emaranha a história de vida desse 4º filho que você está retirando do sistema familiar. Mas, e quando o pai quer que seus filhos sigam o caminho que eles querem? Ele não quer que seus filhos decidam a própria vida. Lembrando que seus 3 filhos têm 44, 47 e 48. É o seguinte, como eu disse, você, para honrar, para respeitar a ordem da hierarquia, você não precisa obedecer o seu pai. Você não precisa obedecer o seu pai. Você precisa agradecer incondicionalmente. E aí o pai, não, eu quero que você faz medicina, não, eu quero que você faz direito, eu quero que você abra empresa X, eu não quero que você faça isso, que você faça aquilo. E aí tem alguns filhos que falam assim, pai, vai pro quinto dos infernos, eu que vou mostrar para o senhor como é que é para fazer. Esse filho sai de casa, bater no peito, na arrogância, para provar para o pai que ele é melhor do que o próprio pai, e se ferra mesmo. Quando um filho sai de casa com arrogância, com raiva dos seus pais, para enfrentar o mundo lá fora, ele se dá mal em vários aspectos da vida. Por um outro lado, se esse filho olha para o seu pai e para sua mãe e diz assim, papai, mamãe, tá tudo bem que vocês queiram que eu tivesse feito um outro curso, mas eu quero e vou fazer esse curso aqui que eu escolhi. Por favor, me abençoem nesse processo. Por favor, me abençoem no meu caminho. Olha só, ele aceita o pai e a mãe por ter aquela opinião e humildemente recebe o que eles têm para dar, que é a vida. E ainda pede as bênçãos. Nós estamos falando aqui, gente, de uma coisa chamada postura íntima, que é o juízo de valor que você tem diante das circunstâncias. Doutor, em questão de hierarquia, quando o irmão mais velho é falecido, o do meio casado e mora em outra cidade, o mais novo ainda mora com os pais idosos, qual o papel do mais novo? Então, o papel do mais novo é o papel do mais novo, né? De ocupar o seu lugar. A constelação familiar, ela tem esse nome de constelação porque foi traduzido para o inglês como constellation, mas do original alemão é posicionamento familiar ou colocação familiar. Quando veio a palavra alemão, melhor seria traduzida como posicionamento ou colocação familiar. É onde cada um vai ocupar o seu lugar. O lugar do mais novo é o lugar do mais novo. Não é outro lugar. O lugar de pai é o lugar de pai, o lugar de mãe é o lugar de mãe. Aí o que acontece? A mãe, por exemplo, outra questão muito comum de acontecer, a mãe separa do marido. E aí tá com aquele filhinho, 3, 5 anos lá. E aí o que acontece? Coloca esse filhinho no lugar de marido. Ou seja, filhinho, onde você quer ir almoçar, jantar? Onde você quer isso? O que você quer isso? Fica dependente. Filhinho, você ama a mamãe? Filhinho, o que você acha disso? Ou seja, vive uma parceria como se fosse esposa do próprio filho. Isso é uma desordem que vai fazer essa criança crescer com um peso muito grande e provavelmente ele não vai conseguir entrar num relacionamento. Porque como é que ele larga a mãe? Se ele está ocupando um lugar de marido da própria mãe, ele não vai para um relacionamento lá fora. Ele vai ficar a vida inteira grudado dentro de casa, da casa da mãe, desesperado querendo cuidar das coisas da casa da própria mãe. Ele não vai entregar a essa mãe a dignidade de tomar suas próprias decisões. Então, tanto muitas vezes a mãe, o pai, coloca o outro, por exemplo, o contrário acontece também.
marido e mulher com péssimo relacionamento. Aí vem uma filhinha, adolescente, jovem, aí esse pai fica grudadinho nessa menina. Não estou falando de ter relação sexual, não estou falando de abuso sexual não, gente. Eu só estou falando que esse pai vai considerar, admirar muito mais a filha do que a própria esposa. Vai muitas vezes ter um relacionamento de parceria muito mais forte do que com a própria esposa. É uma grande desordem. Essa filha não vai conseguir entrar nunca num relacionamento. Essas duas hipóteses que eu falei aí são, respectivamente, filhinho da mamãe, né? Aquele filho que está muito grudado na mãe, e a filhinha do papai, aquela filha que está muito grudada no pai. Ambos têm problemas, principalmente no que diz respeito ao relacionamento de casal. Então, ex-relacionamentos, filhos de relacionamentos anteriores têm precedência ao relacionamento atual. Enquanto o relacionamento atual tem uma prioridade. Uma prioridade. A precedência é uma importância. Entende? Se você tem enteado, enteada, você precisa respeitar essa criança, esse filho que veio antes do relacionamento que você tem com seu esposo ou com a sua esposa. Você tem que agradecer a história que eles viveram. E deixar que o pai e a mãe dessa criança resolvam os problemas dela. Não se considerar melhor do que a mãe dessa criança, melhor do que o pai dessa criança para cuidar dela, como madrasta ou padrasto. Entende? Então, dar um lugar para os relacionamentos anteriores, de dignidade, de gratidão, porque a partir do término daqueles relacionamentos que você pode ter um. E a outra coisa é dar um lugar de dignidade para os filhos dos relacionamentos anteriores do seu parceiro ou parceira, quando isso existe, quando isso está acontecendo. E agora, Covid-19, os pais idosos querendo sair de casa e os filhos querendo trancar os pais dentro de casa e os pais idosos precisando do auxílio. É óbvio que todo filho tem o direito e o dever de ajudar os pais. Mas o que nós estamos falando aqui não é exatamente de dar a ajuda ou de não dar a ajuda. Nós estamos falando aqui de postura íntima, de juízo de valor interno diante do que a pessoa acha em relação ao pai. Se a postura íntima é de dó ou de arrogância, vai dar problema. Então, por exemplo, doutor, eu queria dar um presente muito bom para minha mãe. Não, então teve até um que falou, doutor, eu trabalhei, ganhei bastante dinheiro e minha mãe mora numa casinha muito velha, muito ruim. Eu comprei uma casa linda para minha mãe e ela não quis, doutor. Você acredita que ela não quis ir para a casa linda que eu comprei para ela? O que acontece? Esse cliente, ele estava com a maior arrogância, entende? É como lá no íntimo dele, e a mamãe sentiu, ele estava assim, vou mostrar como é que faz para vencer na vida. Eu sou tão melhor que a senhora que eu comprei uma casa para a senhora. E aquela mãe, obviamente, não aceitou. Por quê? Por quê? Porque não quis ficar sendo humilhada pelo próprio filho. Ela falou, dentro do íntimo dela, ou talvez tenha até falado verbalmente, eu não preciso disso. Eu não preciso do que você tem para me dar. Eu sou maior que você. É você que precisa do que eu tenho para te dar. Então, você pode dar uma camisa para o seu pai ou para sua mãe de presente com uma postura arrogante. E isso vai humilhá-los. Mas você pode dar uma casa para sua mãe ou para o seu pai de presente. Mas com a postura de humildade e reconhecendo que aquela casa é uma migalha perto do patrimônio que os seus pais te deram. Que é um patrimônio de quê? De vida plena, de vida em abundância. Ok? Então, pais idosos, eles merecem o nosso cuidado, a nossa atenção, mas merecem a nossa gratidão e o nosso respeito. E eu vejo que
Quando não podemos respeitar a liberdade de um pai e de uma mãe idosa? Quando eles estiverem, porventura, perdendo a sanidade mental. Quando eles estiverem sem capacidade de discernimento e autodeterminação. Enquanto um pai ou uma mãe tem capacidade de discernimento e de autodeterminação, esse filho tem que abaixar a cabeça e respeitar o caminho que eles querem seguir. Ah, mas meu pai bebe cachaça, ele tem cirrose, está perto de morrer. Querer mudar o destino do seu pai vai fazer você beber cachaça e morrer de cirrose também. Ou casar com alguém assim, ou acontecer a mesma coisa com um filho seu. É isso. Aquilo que a gente rejeita nos antepassados, a desordem de hierarquia, a arrogância diante do destino dos que vieram antes, acaba por atrapalhar a nossa vida com o mesmo sofrimento que nós tentamos tirar dos nossos antepassados, né? É isso. Todo medo que a gente tem é uma conexão com uma informação. Se você tem medo, é porque você julga, é porque você condena, entende? Se você julga e condena as pessoas que foram abandonadas e enganadas, você atrai esse destino para você. Se você olha para as pessoas que foram abandonadas e enganadas com a dignidade de carregar o próprio destino, ou seja, as pessoas com a grandeza de carregar o peso daquele sofrimento, dizendo assim, olha, é seu, eu concordo que você tenha seguido esse destino. Você livra de tomar para si aquele destino. Aquilo que a gente inclui, aquilo que a gente aceita, nos fortalece. Aquilo que a gente rejeita, aquilo que a gente tem medo, aquilo que a gente quer arrancar do nosso passado ou das maiores probabilidades futuras, é o que nós acabamos trazendo para a nossa própria vida em sofrimento. Ok? Então eu preciso falar, antes de terminar, sobre a hierarquia, né? A hierarquia nas empresas. Então, dentro de uma empresa também existe hierarquia. Um gestor, por exemplo, foi contratado com alto salário, ele chega naquela empresa. Ele tem uma função superior hierárquica aos mais novos. Porém, existem pessoas de função inferior que têm muito mais tempo de empresa. Se esse gestor não sentir gratidão pelos que vieram antes, pelos que mantiveram a empresa sustentada, pelos que sustentaram a vida e o funcionamento daquela empresa, esse gestor não vai conseguir implementar as suas rotinas, as suas dinâmicas, o seu trabalho dentro daquela empresa, por uma desordem de hierarquia. Então, dentro de uma empresa existe a hierarquia de tempo e a hierarquia de função. Ambas precisam ser respeitadas. Ok? Doutor, devemos contar para nossos filhos a história da família? Sim, sim. É bom, é bem legal contar para os filhos a história da família. E ver neles qual que é o sentimento, qual que é o feedback que eles trazem, né? Em relação a isso, em relação aos filhos, em relação à história, né? Porque aí você pode estar matando um monte de emaranhamento quântico. Quando você disser, a vovó, na infância dela, ela passou fome, porque ela ficou na guerra por um tempo. Olha só, que a vovó passou fome, todos os netos já sabem. Eles já sabiam, mesmo antes da mãe contar. Porque nós acessamos a história familiar de forma inconsciente. Quando essa informação vira superfície, se a reação dessa criança for, meu Deus, vovó passou fome, coitadinha, nananana, você vai ter oportunidade de falar, olha, devolve dignidade para a vovó, ela passou fome, ela fez isso e foi por nós. Ela é grande e forte, tenha dignidade, não a humilhe com a sua pena. Ou seja, as suas crianças, os seus filhos vão já estar entendendo a pedagogia sistêmica, que é de inclusão e respeito aos mais velhos. Galera, nossa live está no finalzinho e no meu perfil do Instagram tem um link. Esse link direciona para outras redes sociais. No YouTube tem conteúdo, no Facebook tem conteúdo e nós temos um conteúdo exclusivo através do nosso grupo do Telegram.
E para você participar desse grupo do Telegram, é só você clicar lá no link do meu perfil e depois ir na opção Grupo VIP do Telegram, que você vai estar comigo participando de conteúdos exclusivíssimos, beleza? Ó, beijo no coração para vocês, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima!